A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi e é a mão do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 21 de maio. Aleluia, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Talvez você pergunte, pastora, mas por que a senhora não está ao vivo? Por que nós não fizemos ao vivo hoje, se é um dia de live? Se você está vendo esse vídeo aqui, você vai entender que a minha energia está caindo direto, não está sustentando. Então eu gravei o vídeo hoje mesmo, aleluia, porque o Senhor me deu uma palavra. E eu quero passar aquilo que Deus, Ele me entregou. Se o Senhor permitir eu fazer a live, eu estarei fazendo, mas se você ver esse vídeo aqui é porque, infelizmente, a energia não está sustentando, está chovendo muito, mas o Senhor é Deus que fala. E o que Ele tem para falar, aleluia, Ele é um Deus que monta a estratégia para que aquilo que Ele quer fazer aconteça. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Desde já compartilhe com mais alguém. Desde já peço que deixe o seu joinha para o fortalecimento do canal. E amanhã às 8 horas nós estaremos aqui para a glória do Senhor Jesus. E conto contigo, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu uma palavra e nessa palavra que o Senhor me deu, o Senhor falava ao meu coração sobre crescimento. Aleluia. E o interessante de tudo é que eu estou com uma criança que ela está em fase de crescimento. A minha filha Axa, ela tem 4 aninhos. E por que eu estou falando dela? Porque você vai entender o que Deus, aleluia, vai falar contigo. Axa, ontem, ela disse assim, que queria ser grande, que queria crescer. Ela não queria ser pequenininha. Porque a Teté, que é a Esté, já cresceu muito, cresceu rápido e ela também quer crescer. Depois, quando eles crescerem, eles querem voltar a ser criança de novo, né? Que é uma responsabilidade muito grande. E ela pedindo para crescer. Quando foi hoje, de manhã, as perninhas dela começaram a doer. Doer. E a gente ficou preocupada. Só que essas perninhas dela doendo, era o músculo dela crescendo, porque ela tá esticando. E a gente pesquisou e também minha irmã foi atrás de saber, né, com médicos. E ela tá crescendo e por isso que as perninhas dela estão doendo. E eu disse, tá vendo, Axa? Crescer dói. E o Senhor falou automaticamente comigo. Amém? O Senhor disse, crescer dói. A fase de crescimento é uma fase que dói dentro de nós, que machuca. É uma fase que vem, aleluia, cheia de pancadas. Quando o povo de Israel estava no Egito, o povo de Israel começou a crescer. E o faraó, vendo o crescimento do povo, manda os feitores aumentar a carga horária, a opressão do povo de Israel, para impedir o crescimento. Então ele oprimia o povo de Israel. E quanto mais ele oprimia, a Bíblia diz que não adiantou. Aleluia. O povo continuou crescendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer algo. Existe crescimento. Aleluia. Que vai nos doer.
mas é preciso para que haja um alargamento. E o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia, vai haver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alargamento. O Senhor dizia, vai haver crescimento. O Senhor falava comigo, aleluia, e o Senhor dizia, eu sou Deus que trago, aleluia, crescimento para este tempo, para o meu povo. Então o Senhor, Ele está trazendo um crescimento muito grande para a tua vida, muito grande para a tua história. E esse crescimento vai gerar incômodo em pessoas. Esse crescimento vai fazer com que pessoas, aleluia, se voltem contra você. Por quê? Porque esse crescimento vai fazer você passar, aleluia, delas. Como assim? Elas chegaram em até um certo, aleluia, nível. Mas você, em Deus, vai ultrapassar esse nível. Quando você está abaixo ou você está igual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não gera incômodo. Mas quando você começa a passar, ultrapassar, gera inconveniência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu, aleluia, com o povo de Israel. Êxodo 1, versículo 9 diz, e ele disse ao seu povo, veja como o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Existia, sabe o que? Pressa. Existia rapidez, aleluia. E existia uma força que não era do povo. O povo estava sendo escravizado, aleluia. Mas mesmo assim, o povo era forte, aleluia. Porque o ambiente não limita você e nem o que Deus colocou dentro de você. Você pode até estar em um ambiente totalmente desfavorável. Mas eu quero te dizer que quando nós estamos em Deus, nós sobressaímos, aleluia, nesses ambientes difíceis. O povo de Israel estava, aleluia, em um ambiente difícil, mas ele sobressaía. Sabe por que ele sobressaía? Aleluia, porque existia uma força dentro deles. E essa força era a força de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer. E é aí aonde Deus, aleluia, chega, nos fortalece, nos levanta, nos coloca de pé e nós sobressaímos. E quando nós olhamos para trás, nós ficamos, como foi que eu venci? Como foi que eu superei? Como foi que, aleluia, eu me tornei forte dentro daquele ambiente que quase me definhou, me matou? Porque não é a nossa força, mas é a força de Deus. E quem sustentava, aleluia, o povo de Israel era o Senhor. E daí ele, vendo aquele crescimento, ele quer parar. Quando o inferno olha para você e vê o crescimento de Deus na sua vida, ele vai levantar situações e questões para que você venha desmorecer, para que você venha parar. Então, se já está acontecendo isso, eu quero te dizer, você vai vencer. Não pare, não desanime. Porque o Senhor, Ele está com você. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Ele está vendo tudo. Porém, os egípcios começaram a maltratar demais o povo de Israel. Só que quanto mais eles maltratavam, oprimia, mais o povo aumentava. Porque o crescimento não vinha da mão humana. O crescimento vinha do Senhor. E quando o crescimento vem de Deus, o homem pode até tentar parar, mas ele não consegue parar. Ele não consegue barrar. E aquilo que Deus está dando crescimento na tua vida, ninguém vai impedir.
mesmo que queiram. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você: ninguém vai impedir o crescimento. Mesmo que queiram parar, não vão parar. Porque aquilo que Deus, aleluia, ordenou para que fosse feito, será executado. Aleluia. Olha só. Êxodo 1:14. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-as a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, na construção, nas plantações, em todos os serviços que os israelitas faziam. Eles eram tratados com crueldade. Aleluia. Tem pessoas que elas são usadas para dificultar. Mas por mais que elas se levantem para dificultar, aleluia, para tornar as coisas mais difíceis, o Deus que determinou o crescimento é o Deus que vai continuar dando o crescimento, independente daqueles que estão trabalhando contra. E na tua vida tem acontecido isso? Tem acontecido o quê? Tem acontecido, aleluia, que estão trabalhando contra. Tem acontecido que tem pessoas que têm se levantado para tornar os teus dias mais difíceis, porque assim o Senhor me diz. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, que vêm com propostas. Louvado seja o nome do Senhor para você. Para que você caia nas armadilhas. E que para você entre em caminhos que não são para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem caminhos que o Senhor não quer que nós entre, porque não é para nós. E o inferno tem apresentado. Aleluia. E na proporção que você tem recusado, parece que cada vez mais a guerra trava. Aleluia. Mas todavia há uma recompensa da parte de Deus para a tua vida. Há uma recompensa da parte de Deus para você. E se você for ler o texto, olha só que o inferno, ele é astucioso. O cão, aleluia, o inimigo, o diabo, ele gosta de trabalhar para nos colocar dentro de situações, para que essas situações nos prejudiquem. Mas quem tem a visão do céu não cai nas armações, aleluia, do inferno. Êxodo 1, versículo 15, vai dizer assim: o rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que era parteira das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, faça o seguinte: se nascer um menino, mate. Mas se nascer uma menina, deixe viver. Olha só. Uma proposta que o rei dá. Aleluia. As parteiras. Aleluia. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Olha a proposta do inferno. Aleluia. Se vier um menino, tu tem que matar. O diabo está colocando muitos pratos. O diabo está colocando muitas propostas clamufladas que quebram princípios. Elas não quebraram princípios. Aleluia. Elas continuaram fiéis, por mais que fosse uma ordem do rei, do faraó. Elas não fizeram porque elas temiam a Deus. E quando nós não se corrompemos, quando nós não se contaminamos,
Aleluia. A recompensa de Deus para a nossa vida. Aleluia. Você tem se questionado com Deus e você tem dito: eu tenho feito tudo certo. E por eu fazer as coisas tudo certo, as coisas, aleluia, tendem sempre a piorar. E eu vejo tanta gente fazendo coisa errada e se dão bem. E o Senhor manda dizer: tu pensa. Aleluia. A lei da semeadura, aleluia, chega para todos. O que planta, colhe. Nem tudo que você vê e que aparenta ser, de fato é. Aleluia. O que hoje você está renunciando, aleluia, é que lá na frente, aleluia, você vai colher o que foi renunciado aqui. E ninguém vai te parar. Porque você está caminhando em solo seguro. Quem barganha não caminha em solo seguro. Pelo contrário, caminha em solo rachado. A qualquer momento, aleluia, pode, aleluia, se laçar nas próprias armadilhas. Você vê que elas não se vendem. Elas não quebram princípio, elas não negociam. Ela simplesmente não faz, se recusa. Deus guarda. Deus protege. E Deus vê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo de fazer o que Deus manda. Porque o Senhor, Ele se responsabiliza. O Senhor é Ele. Aleluia. Quem vê. E é Ele que vai te recompensar por tudo que você está renunciando para não quebrar princípios. O Senhor manda dizer para você: eu sou Deus, que não vou deixar, aleluia, as coisas como estão, mas eu vou mudar, aleluia, elas, diz o Senhor. Você vai haver mudança, aleluia, você vai ver mudança. Você vai haver, aleluia, mudança da parte de Deus, porque Deus não vai deixar as coisas como estão. Tu crê? Glória a Deus, porque o Senhor é quem faz. Louvado seja Deus. Olha só, Êxodo 1, versículo 18, para que você entenda. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que é que vocês estão fazendo isso? Por que é que estão deixando os meninos vivos? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade. E as crianças nascem antes que a parteira chegue. Aleluia. O rei manda chamar. Por quê? Porque elas não fazem o que ele propôs para ela. Ele propôs para que quando nascesse um menino, elas matassem. E se nascesse uma menina, deixasse viver. Mas elas não fazem isso porque temem a Deus. Então, o rei mandou chamar elas. E, aleluia, mandou perguntar. Aleluia, e perguntou, né, a elas o porquê que elas não estavam fazendo aquilo que ele tinha mandado. E elas ali responderam que as mulheres israelitas não eram como as egípcias. Olha, não era. Existia uma diferença. Aleluia. As mulheres israelitas davam à luz com facilidade. Aleluia. E as crianças nasciam antes que as parteiras chegassem.
Tem coisa que vai acontecer muito antes do que você imagina. Tem coisa que vai acontecer muito antes do que você prevê. Tem coisa que vai acontecer, aleluia, bem mais rápido. E quando você vê, já tem acontecido. Aí o versículo 20 e 21. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivesse as suas próprias famílias. Vocês veem que a renúncia dela faz o favor de Deus vir sobre a vida delas. Aleluia. E diz assim, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Há uma recompensa para aqueles que obedecem. Há uma recompensa para aqueles que não se contaminam. Há uma recompensa para aqueles que permanecem fiel. Mesmo em meio à adversidade. Mesmo em meio, aleluia, às propostas. Mesmo em meio aos confrontos. Glória seja dado ao nome do Senhor. E há recompensa para você. Glória a Deus. Há recompensa para a tua vida. Por se manter fiel. E essa recompensa vem do Senhor. Aleluia. O Senhor deu a ela as próprias famílias dela. O Senhor abençoou. Aleluia. Naquela época, quando se tinha filho, família. Aleluia. Era visto com bons olhos. Então o Senhor faz aquilo que eu e você não podemos fazer. O Senhor opera naquilo que eu e você não conseguimos operar. E nesse meio de perseguição, nasce Moisés. Porque o Senhor tinha um plano perfeito. Você já notou que sempre aqueles que Deus vai usar passa por momentos turbulentos? Tem pessoas que estão aqui que estão passando por momentos turbulentos. Por momentos de agitação. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você. A obra é grande. O que eu vou fazer é muito maior ainda. Engraçado que em meio a ameaças. Aleluia. Elas permaneceram fiel. E Deus manda dizer para você, permaneça fiel. Mesmo que o inimigo lhe ameace, tente lhe parar. Moisés nasce, é escondido, como nós sabemos. Porque fazia parte de um propósito divino. E o Senhor não deixa. Aleluia. O Senhor não deixa que os projetos dele venham morrer. O Senhor não deixa que os projetos dele venham falhar. Não. Pelo contrário. O Senhor sustenta, o Senhor dá estratégia, deu estratégia às parteiras, deu estratégia à mãe de Moisés para manter aquilo que ele entregou vivo. Você acha que o inferno vai matar o que Deus te deu? O Senhor manda dizer para ti. O inferno não vai matar o que eu te entreguei. O inferno não vai matar o que eu te dei. Ainda que as ameaças sejam grandes, ainda que as ameaças sejam tamanha, aleluia, o inferno não tem poder de matar. O inferno não tem poder de tocar. O inferno não tem poder de acabar. Então descanse o teu coração. Porque o Senhor não vai deixar acabar, o Senhor não vai deixar tocar, o Senhor não vai deixar. Aleluia.
com que o inferno venha colocar as mãos sobre o que Deus te entregou. O Senhor me mostra que você está passando por uma dificuldade. E essa dificuldade que você está passando, aleluia, você já até pensou em desistir do que Deus te deu. Você até pensou, aleluia, em parar de vez. Por conta das dificuldades que são grandes. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, você não pode parar. Grande tem sido a perseguição dentro desse lugar. Mas logo você sairá dele. Deus não vai te deixar aí dentro por muito tempo, não. Deus já te mostrou um espaço grande que Ele entregará nas tuas mãos. E em breve você vai para Ele, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor te mostrou um espaço grande onde Ele vai te colocar. Ele já te entregou. Aleluia. E Ele diz que em breve você sairá daí. Então não se preocupe. Porque o Senhor é quem vai fazer. Tem coisas limitadas na tua vida porque tu tem vivido um tempo de limitação. Um tempo onde muitas coisas é regada. Aleluia. Um tempo onde muitas coisas, aleluia, são poucas. Aonde são regradas. Aleluia. E parece que nas tuas mãos são dadas, aleluia, porçõezinhas, pouquinhas, quantidades pequenas. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para ti, ser fiel no pouco. Porque no muito eu vou te colocar. Ser fiel no pouco, porque no muito te colocarei. Eu sou Deus que vou te colocar no muito. Porque eu tenho muito para você. As porções estão sendo pequenas, as porções estão sendo diárias. Mas vai haver banquete. Vai haver mesa. Oh, sobre calabas. Vai haver, aleluia, festa, alegria. Aonde foi dor e aonde foi tristeza. Crescer dói, tu tá passando pelo processo. Aleluia. Do sofrimento, da dor. Mas depois tudo isso cessa e vale a pena. Porque tudo que Deus nos entrega, tudo que Deus nos dá, vale a pena. Oh, e o Senhor manda dizer para ti, vai valer a pena. O Senhor manda dizer para ti, aleluia, que Ele é Deus que cumpre promessas na tua vida. Aleluia. Tá preparada para sair daí? Tá tudo montado. Tá tudo encaminhado, tá tudo indo. Aleluia. Mas aí dentro tu tem sido desprezada, menosprezada. Tem pessoas maiores do que você. Aleluia. Mas que tem inveja de você, mesmo sendo maior.
E muitas das vezes tu não entende o porquê disso. Aleluia. O que tem te incomodado. Aleluia. O que tem te entristecido. O que tem te angustiado. Vai fazer parte da trajetória de vitória. Esses que hoje se levantam contra ti, vão te ver saindo daí. Mas não como eles querem. Como assim? Porque eles querem ver você saindo daí, aleluia, envergonhada, humilhada. Mas eles vão te ver saindo daí para um lugar maior, onde Deus vai te colocar. Um lugar grande que Deus preparou para você. Porque é a promessa de Deus. Você tem dito assim, Senhor, o que eu tenho é só promessa. E você, aleluia. E você tem a promessa. E se você tem ela, aleluia. Se você tem a promessa, você tem tudo. Aleluia. E o Senhor está dizendo, é ela mesmo que eu vou cumprir na tua vida, a promessa. A mudança para você. A mudança para a tua história. Deus vai de fato tirar você daí geograficamente. E não vai demorar. O Senhor diz para ti, é logo, porque tenho pressa em fazer. É logo porque tenho pressa em operar. Tem muitas coisas que precisam caminhar na tua vida. E elas passarão a caminhar. Tem muitas coisas presas que era para você ter recebido. E até agora você está aguardando. Mas o Senhor manda dizer para você, você vai receber. Aleluia. Sabe o que é que eu vi aqui em visão? Eu via como se fosse um papel, só que era a cor do papel, era como se fosse aquele amarelinho, era como se fosse assim, um amarelinho. Mais ou menos assim, sabe? Um papel. E eu vi uma pedra gigante em cima desse papel. Aleluia. Era o papel e a pedra em cima. E o Senhor falava comigo. Tem coisas, aleluia, que precisam de liberação, mas colocar uma pedra em cima. Mas eu vou revirar a pedra. Eu vou tirar a pedra. Aleluia. Tem gente dificultando para chegar na tua mão. Mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai operar. O Senhor vai, aleluia, executar e finalizar. Tu disse, Senhor, se isso aqui acontecesse e fosse liberado, aleluia, tudo se findaria. Porque melhoraria muita coisa. Podem ter colocado uma pedra de esquecimento, mas Deus manda dizer que vai remover. Deus manda dizer que vai tirar. Então confie. Amém? Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos entregou, até aqui foi a mão do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que os céus te renove, te abrace. Que o Espírito Santo de Deus te sustente. Amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui para a glória do Senhor Jesus. Na live, às 8 horas da noite. Não deixe de compartilhar, deixar o seu joinha para o fortalecimento do canal.
Amém? Que os céus te abracem, te renovem e que Deus te abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um das tuas filhas e dos teus filhos. Renova suas forças. Estabelece sobre ele um novo tempo, uma nova, Senhor, unção, e que eles prosperem em tudo que eles fizerem. Espírito Santo de Deus, que o Senhor restaure e transforme todas as vidas que precisam ser transformadas. É o que eu te peço, louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.